Bem, a gente vai falar sobre as pré-definidas, né, do módulo pré-definidas. A gente vai dividir em 2 partes. Hoje a gente vai apresentar a primeira parte. Eh, no BG Comprev, a gente possui, essas seguintes pré-definidas. A maior parte das consultas estão na pré-definida. Temos no legado as pré-definidas e tem os relatórios também, que é praticamente bem parecido, pré-definidas e relatórios. Todas geram relatórios, né? As pré-definidas a gente tem de pagamentos e de requerimentos. De pagamentos a gente tem pré-definidas de estoque, esse é no legado, tá? Estoque, fluxo, glosas. E nos requerimentos, a gente tem indeferidos RI e indeferidos RO, e NIT duplicado. Nos relatórios em pagamentos, a gente tem os bloqueios, o extrato estoque e os objetos pagos. A gente tem os objetos pagos RO de concedidos e objetos pagos RI de concedidos e de mantidos. Temos os relatórios de requerimentos, que é o proporcionalidade RI e RO. Hoje a gente vai se focar na consulta. Não, desculpa. Essa aqui seria o menu de novo. Pré-definidas. A outra foi o legado. Essa é o de novo. Pré-definidas, a gente tem pagamentos. Eu aqui coloquei só um resumo, tá? Temos ajuste de contas, controle de pagamento, temos os pagamentos por requerimentos, pagamentos por participantes, concedidos no mês, e a gente tem os bloqueios ativos, bloqueios históricos, de glosas por competência, por participante. Em requerimentos, a gente tem várias consultas. Aí eu coloquei aqui mais ou menos um resumo, né? Temos os requerimentos atuais, que tem o fila de análise, que tem requerimentos atuais por situação, requerimentos entes não conveniados. E temos o histórico também, que tem o histórico por situação, por tempo médio de situação, competência início de situação. Temos os exigências abertas e tratadas, né? E os glosas, apesar de que aqui a glosas a gente fez uma mudança, né? Esse slide aqui, a glosas agora a gente colocou só em pagamentos, tá? Não tem essas glosas de requerimentos, a gente colocou dentro desse menu, pagamentos, glosas, tá? E aqui a gente está tirando aqui uma consulta para poder fazer como exemplo, né? A gente vai utilizar a consulta legado, pré-definidas, pagamentos de fluxo. Eu coloquei como exemplo o RGPS e o usuário autenticado é o RGPS e os filtros, competência salário, o participante, e aí a gente exporta a gente exporta não, a gente escolhe o formato HTML. Vou entrar na aplicação. E a gente vai entrar no legado, pagamentos, fluxos. Legado, pré-definidas, pagamentos, fluxo, tá? Aí aqui nas pré-definidas, a competência salário, eu coloquei, qual foi o filtro que eu coloquei mesmo? 11 de 2020. Coloquei essa competência e o participante eu coloquei Alagoas. Aí você seleciona os participantes e aí eu selecionei Alagoas, né? Aí aqui está o filtro, competência salário, 11 de 2020, né? O ano, aí teria que... não pode também, por exemplo, eu selecionei a competência salário de 11 de 2020. Aí se eu selecionar o ano de 2011, aí não vai vir resultado nenhum na consulta, né? Tem que ter cuidado que ou seleciona o ano ou seleciona a competência. Se selecionar a competência, tem que ter atenção para colocar o ano correto, tá?
Apesar de que se selecionou a competência, não tem necessidade de selecionar um ano, né? E se selecionou o ano, aí é bom não selecionar a competência, mas se quiser, só precisa selecionar a competência. Aí a gente escolhe aqui o formato HTML, ou pode escolher outros formatos também, o PDF, o Excel, o CSV, né? Pode mandar por e-mail também, e Active Report. Aí a gente tem essa consulta aqui, o resultado da consulta de Alagoas, essas colunas, né? Os objetos concedidos RO, objetos mantidos, objetos de 13º, nessa parte aqui somente o RO, né? Os valores, valor do crédito, e aqui bloqueio RO, né? Sim ou não, e essa parte aqui a gente tem os valores para RI e os quantitativos também, os quantitativos de objetos. Mas tá, você que seria interessante dar Sim, sim. um. Primeiramente, assim, por que que a gente escolheu o legado? Porque a gente está tentando ver a competência 11 de 2020. Então, a gente vai buscar no relatório legado, né? Até 11 de 2020, tudo que a gente quiser ver vai ser os relatórios do legado. Esse é um relatório, né, de ajuste de contas, né? Então, é sempre feito, né, batimento de cada rubrica do participante 1 em relação ao participante 2. Né? A gente, por exemplo, nesse caso aí, a gente tem Alagoas, né, em relação à RGPS. Então, tudo que a RGPS tem recebido de cada rubrica, ela tem de estoque, fluxo e fluxo acumulado. Vai fazer o, o, o batimento do estoque do RGPS menos o estoque da Alagoas, fluxo do RGPS menos o fluxo da Lagoa, fluxo acumulado do RGPS menos o fluxo da Lagoa. E aqui a gente vai ter uma linha para cada uma dessas rubricas separadas, com quantitativo de objetos, né? Seria o saldo total. E aqui a gente vai ter qual participante que vai ter, né, compensação a receber, mediante o somatório de todas as rubricas. Então, seria o ajuste de contas. É um participante que um participante tem a receber, né, menos o que o outro participante tem a receber. Esse aqui não tem o estoque, tá, Maitá? O estoque está nessa outra Aí consulta tá, aqui, esse é só de... separado. tá certo, desculpa. Passivo e fluxo, né? Sim, sim. Esse aqui a gente tem os objetos mantidos, né? Os objetos concedidos, os objetos de 13º e objetos de glosa. E o total de objetos, né? Isso. E os valores de passivo, de 13º passivo, de fluxo concedido, fluxo mantido, 13º fluxo, glosa e o valor do crédito, né? E o Sim, valor sim. do RO. Até confundi justamente porque assim, no legado a gente tinha duas tabelas, né? Uma tabela para fluxo e outra tabela para estoque. Então, até por isso ele está trazendo aqui realmente separado, né? Já no novo, uma visão única, ele traz tudo. Então, a diferença é essa, né? No legado ele vai numa tabela, né? Sempre quando tem um encontro de contas, ele vai ver, né, o encontro de contas de fluxo. Depois ele vai e faz o encontro de contas de estoques. Né? Então, por isso é separado realmente essas duas rubricas, né? Lá gerava, né, duas planilhas, né? Uma para o estoque e uma para o fluxo. Sim, verdade. O ajuste de contas do novo já estão as 3 rubricas juntas. As 3 não, as 6, né? Sim, é tudo no mesmo relatório, né? Todos partem de uma mesma tabela e todas as rubricas batem uma com a outra, né? E se tiver algum saldo, né, negativo, por exemplo, do estoque, ele é revertido, né, para uma outra rubrica. Então, abatimento de todas as rubricas. Todas as glosas são sempre apropriadas naquela competência, não ficando nada para uma competência seguinte. Uhum. As glosas estão aqui. As glosas RO e as glosas RI. Aqui. Tá,
Você quer falar mais, o Maitá? Eu posso mostrar um arquivo. Vou mostrar um arquivo que quando Isso, detalha... pode mostrar o detalhamento. Vai aparecer algum NIT, alguma coisa assim? Não, né? Não, eu vou mascarar, Uhum. que tá mascarado aqui. Eu É. vou... Deixa eu mostrar o arquivo aqui. Fluxo mantido. Eu gerei uma planilha dessa parte aqui, do RO mantidos, objetos mantidos. Aí eu cliquei aqui, aí gera aí abre uma outra tela em HTML e eu exportei para Excel. Aí vai estar nesse formato aqui. Por exemplo, o participante é Alagoas, né? E o RGPS. O usuário logado, a competência 11 de 2020, e aí a gente tem, aí ele abre com essas colunas, NIT, matrícula, como é RO, como eu exportei a planilha do RO, ele veio o NIT, a matrícula, né? E o tipo de benefício, os valores de passivo, 13º passivo, os valores de fluxo, 13º fluxo, e o total, é a soma do passivo com o fluxo. E isso é tudo na competência 11 de 2020. Qual foram os pagamentos, quais os objetos que pagou nessa competência? E aí mostra os valores que foram pagos para cada NIT, né? Isso, e o somatório, né, de cada, né, quantidade de requerimentos, né, mantidos, concedidos, né, e valor total, né, de fluxo, 13º, tudo isso vai para aquela linha, né, da qual a gente está extraindo esse quantitativo aí de cada um dos requerimentos que geraram o pagamento. Isso. Deixa eu ir lá para o final. Aí aqui esse aqui não está com a soma, mas se você se somar aqui esses valores, ele vai ter que dar esse valor, porque, por exemplo, objetos mantidos RO, eu exportei esse 11.203. Aí aqui, nesse quantitativo, tem que dar esse 11.203, que são a quantidade de objetos. E esses valores passivo, 13º passivo, fluxo, no caso é o mantido e o concedido, né? Os dois juntos. Ah, não, porque aqui é só mantido, a gente está só abrindo mantido, né? Então, o mantido vai aparecer só esse valor aqui no fluxo e o 13º também vai ser esse valor aqui. Aí, aqui, se fizer o somatório, vai dar o mesmo somatório que está aqui nessas colunas. E o quantitativo dos objetos também. Aqui a gente fez o detalhamento também para RO, que vai aparecer aqui os mantidos e os concedidos, os objetos, né? E aqui não, aqui no que eu exportei, esses foram só os mantidos, os que não tiveram, que o pagamento não foi nessa competência, de 11 de 2020. Agora aqui os concedidos, esses 12, o pagamento deles foi na competência 11 de 2020, por isso que eles são chamados de concedidos, né? E aqui o somatório tem que dar os mesmos valores que estão lá na primeira tela. A gente pode até passar para as perguntas, né? Vocês, se quiserem perguntar, aí a gente já pode começar a responder. Eu tenho uma pergunta, Elaine, assim, uma pergunta assim para ilustrar mesmo, porque eu acho que é dúvida assim de alguns entes federativos, né? A gente está aí no relatório de ajuste de contas, certo? Então, assim, vamos supor que naquela determinada competência, aquele ente federativo seja devedor do INSS, né? Então, ele teria que pagar ao INSS. Mas na competência seguinte, ele é credor. Aí a pergunta, né, que eu acho que é dúvida ainda de alguns entes, é que se teria esse ajuste de uma competência para outra. Maitá, você se tem... Eu entendi a sua pergunta, o Socorro, Entendeu, mas Maitá?
Entendi. Sim, sempre terá o ajuste, né? Mas vamos supor, se ele for o credor em uma, né? Esse valor vai ser pago. É isso que você está falando? Isso. Na próxima pode inverter, né? Ele posso passar a Não, ser. não, mas a pergunta, eu entendi, mas tá, a pergunta é mais assim, para ilustrar mesmo, se ele é devedor na competência, certo? Aí Tá, ele não paga essa competência, certo? Desculpa, não desse detalhe. Ele não paga essa competência e na competência seguinte ele é credor. Se tá. esse valor que ele é devedor na competência anterior, se vai ter um ajuste de contas na competência seguinte, sabe? Porque Sim. isso, às vezes, eles ficam um Uhum. pouco em dúvida. Você fala assim, não paga porque estava bloqueado? Seria isso o Não, motivo ele de não? não pagou porque não pagou realmente aquela competência, né? Ele não pagou e no mês seguinte foi credor, né? Assim, porque assim, a gente sabe que as competências são bem separadas, né? No caso, ele vai continuar devedor daquela primeira competência, né? Sim. Não levaria esse débito para a competência seguinte. No sistema legado era feito da seguinte forma quando acontecia isso. Não houve o pagamento, você está falando, né? Então, assim, Uhum. na competência seguinte, teria que fazer algum tipo de processamento para que aquele valor entrasse na outra competência. Não era automático, entendeu? Seria isso que você está falando, né? Deixou de pagar uma coisa que foi para o Banco do Brasil. Porque esses valores que estão aqui iriam para o Banco do Brasil, né? Ele está falando assim, foi para o Banco do Brasil, não foi pago. Ele no ajuste de contas, Maitá, ele restou devedor ao RGPS, certo? O credor Aham, seria o RGPS, tá? É tá. assim, vamos dizer que ele teria que recolher naquela competência determinada R$ 10.000 ao RGPS. Não recolheu. Aí na competência seguinte, ele é credor do RGPS em R$ 20.000, tá? Aí, assim, a dúvida que eu acho que alguns entes têm é que se esses 10 que ele não pagou, que ele era devedor na competência anterior, Que ele se teria que vai pagar, abater dos que ele teria 20, que pagar, por exemplo, GPS, no caso, é isso que você está falando? ele teria que pagar justamente, não teria como abater na Não, competência seguinte. não era batido. Não era Isso. batido, não. Eram coisas separadas, entendeu? Isso não entrava nesse abatimento. Isso. Então, assim, né? Então, assim, se ele foi devedor em alguma época, né? Em alguma competência, né? E não Sim, recolheu, né? Ele isso. Se continua ele devedor naquela conti- competência. continua devedor, porque esse valor não retornava para o ajuste. Isso. Entendi agora o que Obrigada, você está Marta. falando. Nada. Tá, obrigada. Por exemplo, aqui a gente colocou em vermelho, por exemplo, eu estou, no caso, o usuário autenticado no sistema é o INSS, né? Que eu tô logada com o RGPS, né? E aí o RGPS, situação a receber do INSS. Então tá em vermelho, porque o INSS tem que pagar. Por isso é que ele está em vermelho. A receber, no caso, eu consultei Alagoas, então a receber do INSS. Aí sempre que tiver vermelho significa que o INSS tem que pagar, né? A Alagoas, tá? Se eu tivesse logada como Alagoas, aí seria o contrário, aqui estaria em azulzinho e ele seria vai receber, aqui seria a receber do INSS e aí seria o contrário, né? E seria em azul, porque o Alagoas seria a receber, né? Aí estaria positivo para ele, né? O valor estaria positivo. Como eu estou como RGPS, ele tem que pagar. O RGPS tem que pagar, então tá vermelho. Se eu tivesse autenticada como Alagoas, ele teria a receber, né? Ele estaria azulzinho, tá? Nesse ajuste de contas aqui. Tá certo? Alguma pergunta? Eu fiz o seguinte, eu fiz a consulta aqui por várias competências, né? Eu coloquei o ano todinho de 2020, mas eu fiz pelas competências. Também poderia ter feito pelo ano. O ano, colocaria o 2020 aqui. Aí veio todas as competências de pagamento de 2020, tá? Aqui. É,
1 de 2020 até 11 de 2020, que é o que o Maitá falou, né? É a última competência de pagamento que foi processada lá no Comprev Jabol, no legado. Por isso que eu não consigo selecionar a 12 de 2020, porque a 12 de 2020 eu já vou ter que consultar no novo Comprev. Aí aqui tem os quantitativos, a somatória dos quantitativos, né, que ele coloca aqui no final, e o ajuste de conta para todas as competências que eu selecionei no filtro. Mais alguma dúvida? Não, só queria colocar para deixar claro, né, que como a gente está falando de legado, a gente está vendo ainda dentro de uma visão em que o RI é o INSS, é o regime, porque o INSS antes era o dono, digamos assim, do sistema, né? E o RO é o regime, é o RPPS, né? Nessa relação, e que até novembro de 2020 a gente tinha a proporcionalidade. Em dezembro de 2020, com um novo sistema, a proporcionalidade não foi mais aplicada, né? Então, só para contextualizar Uhum. por que está vindo dessa forma, né, os dados. Aqui é o regime instituidor, que é o INSS, nessa parte, né? E aqui é o regime de origem, que é o Alagoas, no caso, que eu estou consultando, o RO. Isso. E aqui, se eu for exportar aqui essa consulta, por exemplo, esse 1027, ele vai aparecer NB. Ao invés de NIT e matrícula, vai aparecer NB aqui na planilha, tá? Aqui a coluna, as primeiras colunas, como eu exportei o RO, ele veio NIT e matrícula. Do RI, se eu exportar aqueles objetos do RI, ele vai vir NB. NB, tipo, as mesmas colunas aqui, iguais, né? NB, tipo benefício e os valores passivo, 13º fluxo, 13º fluxo. A única diferença é que aqui vem os objetos do RI, que a chave é o NB. Vamos mais alguma coisa aqui das glosas. Aqui tem as glosas, mas ele não, os valores ele mostra, mas ele não mostra as quantidades. Ah, não, as quantidades está aqui. Objetos de glosa, de RO e de RI. São 21 aqui e 2 aqui. Tá certo? A gente pode ir para outra para Certo. definir. As perguntas? Por mim, sim, pessoal. Socorro, Léo. A Cláudia tem também alguma pergunta? Não, para mim não. Obrigada. Uhum. Tá certo.